Você já se sentiu sozinho, rodeado de muita gente? Já recomeçou inúmeras vezes muito mais do que você gostaria? Vem aqui comigo, eu tô contando um pouco da minha jornada e como que eu cheguei onde eu cheguei. Hoje eu sou residente na Austrália, viajei mais de 20 países e tenho uma vida bem confortável, a vida que eu sonhei, a vida que eu sempre desejei. Mas eu vim lá de baixo, eu vim do interior do Piauí e passei por inúmeras cidades no Brasil para chegar hoje aonde eu cheguei. Eu resolvi contar um pouco da minha história para poder ajudar as pessoas que me assistem ou você que está aqui pela primeira vez no seu processo, no seu caminho, porque se a gente aprender um pouquinho com a história de cada uma das pessoas que a gente ouve, ou que a gente assiste, que a gente se relaciona, a gente vai ganhar 10 anos e muito mais do que isso de vida, de situações, porque a gente aprendeu com alguém e a gente aprendeu o que aquela pessoa fez diferente, o que aquela pessoa fez que deu certo. Por quê? Porque o sucesso, ele trilha caminhos, ele deixa os caminhos abertos. Você não precisa trilhar um caminho do zero. Você pode seguir e entender e às vezes se inspirar no caminho de outras pessoas. Então eu tô aqui contando um pouco da minha história e vamos lá. Aos 16 anos eu já estava na terceira casa com outra família, fui muito bem recebida, mas tudo era muito diferente, eram amigos diferentes, era uma sociedade diferente dentro do Brasil. Então, que lugar era esse? Eu estava no Maranhão, pertinho de Teresina. Então eu fui recebida e fui estudar, nossa, era tudo muito diferente, eu tive que recomeçar de novo do zero, fazer novos amigos, conhecer novos lugares e eu consegui me adaptar mais uma vez. Mas eu sentia que aquele não era meu lugar, eu ficava assim, meu Deus, não é ainda o meu lugar. Eu sempre analisei desde muito nova, 16, 17 anos, a minha situação financeira, a minha situação que eu tava naquele momento. Então assim, o que eu fazia, gente? Eu analisando a minha vida, num dia de manhã, depois de fazer as minhas tarefas de casa, que era o que tinha, era como se tivesse uma lista, to-do list, para fazer. Então assim, acordou, limpou a casa, tirou a poeira, limpou, deixou a casa brilhando, limpa, depois aí preparou tudo para o almoço, aí eu poderia sentar e começar a estudar. E eu tinha um lugar específico, eu tinha uma cadeirinha verde, pequenininha, aquelas cadeiras eu acho que é macarrão o nome que a gente chama, e eu colocava ela debaixo de um pé de manga que era mais fresco, então eu sentei ali, debaixo do pé de manga com os meus cadernos, tive uma conversa com Deus. Meu Deus, eu sou muito grata por tudo que tem aqui, mas esse lugar não é para mim. Não tem a faculdade que eu quero fazer, não tem as coisas que eu almejo, que eu desejo, que a minha alma sente que eu preciso, que é importante para o meu desenvolvimento. Olha isso, olha a idade que eu tinha. Gente, às vezes eu não tinha noção das coisas que eu pensava e que eu analisava desde muito nova. E eu pedi, meu Deus, me ilumina, me traz uma luz, alguma coisa que possa me ajudar a melhorar, porque o meu sonho é crescer. Eu sempre fui muito ambiciosa e ter ambição é muito bom, porque é assim que se cresce. Pelo menos para mim foi muito, muito importante essa minha ambição de mudar, de crescer, de querer mais, de estudar, de estar num lugar melhor, de estar com as pessoas que também poderiam me ajudar. Então, na minha oração naquele momento, eu orei e pedi para Deus, me encontre em um lugar que eu tenha mais oportunidades. E depois de uma semana, as minhas orações foram ouvidas. Isso mesmo, depois de uma semana, gente, eu recebi um convite para ir para São Paulo. Eu fiquei muito, muito feliz pelo convite, mas eu também fiquei um pouquinho triste porque eu ia embora mais uma vez. Eu ia deixar os meus amigos, mas eu sabia que era muito importante tomar aquela decisão. Estava muito animada, fui me preparando para fazer isso, para mudar mais uma vez para um lugar que eu acreditei muito e realmente foi um lugar de muitas oportunidades. Foi morar em São Paulo, em Osasco. Eu morei bastante tempo em São Paulo, lá em Osasco. No começo, assim, foi um choque cultural, porque era bem diferente, eu nordestina, tinha bastante preconceito, mas interessante. Eu ouvia das pessoas. Eu nunca sofri preconceito. Já teve uma brincadeira ou outra na escola, por causa que era do tempo do Frank Aguiar. Não sei se vocês já ouviram falar em Frank Aguiar, que é do Piauí, né? E ele dava aqueles gritos, tocava forró.
E uma vez o menino brincou comigo na escola. Ô, parente de Frank Aguiar, não sei o que. Eu falei assim, quem dera se eu fosse parente dele. Aí ele olhou assim pra mim. Falei assim, seria uma honra ser parente dele. Primeiramente, porque eu não estaria aqui, eu estaria numa escola bem melhor. Porque ele tem condições. Eu falei algumas coisas lá, não sei, eu só sei que eu me saí muito bem. Eu me saí muito bem. Depois o menino foi meu amigo. Quando eu fiz essa mudança para São Paulo, foi assim, foi muito diferente. Eu estava muito entusiasmada. Eu sonhava em melhorar, porque eu sempre ouvi quando eu era criança: estuda, se esforça, trabalha para o que você quer, vai atrás do que você quer. Então, para mim foi um mundo cheio de descobertas. Gente, quantos cursos eu fiz de graça, eu não tinha condições financeiras de pagar cursos, de fazer várias coisas, de ir para o cinema, mas eu sempre encontrava formas diferentes e de graça que eu pudesse ir. Eu sempre encontrei programas, várias coisas que eu pudesse estar participando. Eu nunca achei que eu não pertencia. Eu não me excluía. Ai, porque eu sou pobre. Não, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. Eu não tenho dinheiro para fazer o intercâmbio. Eu cansei de saber, de ir para lugares onde o pessoal falava de intercâmbio, aquelas feiras que era na Avenida Paulista, ali no centro de São Paulo. Gente, eu ia final de semana viajar que eu falo na minha imaginação, porque eu não tinha um centavo, onde que eu tinha condições de fazer um intercâmbio naquele tempo. Então assim, eu não tinha, mas eu sonhava e eu ia para os ambientes que eu queria estar um dia, em lugares que eu sonhava em estar, que é o quê? Que é o pulo do gato aqui para vocês. Você quer alguma coisa? Você sonha com alguma coisa? Fazer um intercâmbio, viajar, ou então ter sua casa, ter um móvel, peça de alguma coisa que você gostaria muito, mas para você fala, meu Deus, é impossível, como que eu vou conseguir isso? Né? Você tem isso? Se você tem, acredita, visualiza, sente que já é seu. Não trabalha na falta, eu não tenho. Não, vai ser meu. Só que, um detalhe, se você não se movimentar, as coisas não vão acontecer. Se você não falar sim quando precisa falar sim e falar não quando precisa falar não, as coisas não acontecem. Não acontecem, porque as pessoas pensam, eu vou aqui, eu oro, eu vou aprender a fazer isso e pronto, e acabou, Deus vai mandar. Não é assim, não é assim que a vida funciona. Você precisa fazer o movimento. Eu precisei falar assim, quer ir para São Paulo? Eu quero sim, com muita motivação, com muito ânimo. Eu tava triste, foi difícil, mas eu fui, eu falei sim. Quando chegou lá, toda oportunidade que tinha, eu agarrava, eu pegava. Então a minha tia falou, tem uma escola muito boa que você pode estudar informática. E eu pensei, nossa, informática, não gosto muito, que era processamento de dados. Mas eu falei, se ela tá falando, ela tem mais experiência e tal, deixa eu ver lá. E eu me inscrevi, arrumei o dinheiro, fiz a inscrição, era uma escola particular. Teve ajuda, me ajudou a pagar as primeiras mensalidades. Foi assim, a minha madrinha, ela abriu as portas pra mim, ela falou assim, minha filha, quer o mundo, as portas se abriram, tá aqui, vou lhe ajudar há 6 meses pagando escola pra você, que é um anjo. Gente, quem faz isso é um anjo. Então, primeiramente, eu tive que ir atrás, tá? Pagou, mas o que eu tive que fazer por trás? Estudar 6 meses para passar na escola, que era escola técnica. Eu precisei fazer uma prova. Passei, enquanto meus colegas, várias pessoas que eu conheci pagaram cursinhos. Então eu fiz o quê? Eu tive que fazer o meu trabalho. As oportunidades chegaram, mas eu precisava fazer o meu. Então, às vezes, a pessoa pensa, meu Deus, as oportunidades não vêm para mim. Vem sim. Agora você não faz o trabalho. Deus manda inúmeras oportunidades. Agora você não quer fazer o trabalho duro, o trabalho que você precisa fazer. Então é por isso que você não chegou ainda onde você quer, que você não tem o que você quer. Porque às vezes as pessoas falam, mas você fala, gente, eu vim de um lugar do interior, que só tem 1000 pessoas, na cidade toda, contando, 1000 pessoas. Se a pessoa vir para mim falar, mas isso não existe, mas é por causa do governo, mas é por causa disso, é por causa... Eu sou a prova viva. Eu falei, não fala para mim, porque eu já passei por lá. Eu já passei por aquela escola. Eu já carreguei balde de água na cabeça, tá? Tirando água de poço. Então não vem falar pra mim, pelo amor de Deus, não fala pra mim. É porque é difícil. Mas é porque pra mim é assim,
Não vem falar pra mim porque eu já passei por lá. E muito mais duro. Cada um tem o seu processo na sua vida e muito mais duro do que muita gente que vem pra mim falar, mas é por isso que não consegue as coisas na vida. É por isso. É porque assim, será se você tá trabalhando e fazendo o que você precisa fazer? Então você precisa se perguntar. Porque enquanto você não fizer isso, o que você quer e o que você merece, ele não vai vir. Ou o que você acha que você merece. E assim, tudo com muito. Lavei, cansei de lavar roupa na mão para ganhar R$10. Roupa ó, na mão, ó. Pegando água no poço, na cabecinha aqui, tá? Eu fui daquelas que já cheguei a carregar água na cabeça. Então, assim, eu tô onde eu tô porque eu precisei fazer o trabalho duro também. Eu precisei ficar inúmeras noites para estudar, para fazer o que eu precisava fazer. Doía muito. Chorava desesperada. Tive muita dificuldade na escola, muita mesmo. O que eu fui fazer? Eu fui estudar. Reclamar do governo, reclamar que a gente não tem oportunidade no Brasil, me ajudava? Eu não tinha tempo para reclamar, gente. Para mim é uma perca de tempo e vida. Eu não tinha esse tempo. Eu falava assim, não. Enquanto eu tô parando aqui meia hora reclamando, eu tô, trabalhando, estudando, pegando um livro, fazendo o que eu preciso fazer, saindo, conhecendo pessoas, me movimentando. Então, por isso que eu consegui, que eu tô aqui. Não é de graça. Não é de graça. Tem um preço a pagar. E eu entendo. Hoje eu entendo. Eu me perguntava, gente, tem tudo ali. Tem gente que tem tudo na mão e não faz os movimentos. E eu ficava assim, nossa. Aí eu entendi assim o Tony Robbins falando, que eu ouço muito, consumo muito. Fui já no evento do Tony Robbins, ele falou, cada um tem a vida que merece. Olha isso, eu falei, olha que potente, que acredita que merece, porque você precisa ir. Você precisa ir atrás do que você quer, você precisa dar os passos. Quando eu falo em passos, gente, eu precisei estudar para estar numa escola melhor. Depois que a minha madrinha pagou 6 meses, eu precisei chegar e conversar com a assistente social e falar para ela, eu sou muito grata, isso aqui é um presente de Deus, mas isso aqui não é meu, porque eles visitavam a casa. Eu fui atrás de bolsa da escola. Eu consegui bolsa de 50%. Então assim, eu fui atrás, as portas se abriram, e eu fui atrás de tudo que eu queria. Então, convenci a mulher, consegui 50% de bolsa. E depois, qual era o próximo passo? Ah, não, vou esperar para o próximo ano. Não, procurando emprego. Consegui trabalho e comecei a fazer o quê? Guardar dinheiro. E vocês imaginam, uma pessoa... Eu tinha 17, 18 anos, eu sempre... Comecei a estudar bem tarde. Reprovei também. Reprovei na escola, reprovei 5ª série, reprovei a primeira série que eu fui. Acho que eu comecei a estudar com 7 anos de idade. Então eu era a mais velha, sempre fui a mais velha da sala. E assim, eu fui trabalhar e juntar o dinheiro para pagar a escola do próximo semestre, do próximo ano. Então assim, roupa, tudo assim, era muito contado. Eu vinha as coisas, o caderno, o caderninho lindo aqui e tal, as coisas. Não, o mais barato que tinha. Eu pensava, caderno vai escrever do mesmo jeito. Tá todo mundo usando o caderno da moda que não sei o quê, caneta não sei das quantas. Não, minha caneta era uma caneta preta, uma caneta azul, o lápis da borracha acabou. E era o mais barato, e tinha que ser uma coisinha às vezes que eu gostava. Não tinha muito fru, não. Sabe por quê? Porque eu pensava estrategicamente. Eu falei assim, esse dinheiro aqui é para investir na minha educação. Então assim... Tudo teve um preço, teve uma estratégia. Eu tive essa mentalidade que às vezes eu pergunto, meu Deus, de onde que veio isso? Porque assim, eu era muito nova, gente. Mas é isso. E assim, lembra que as coisas não é de graça. Tem um preço a pagar. Tudo tem um preço a pagar para estar no processo, para fazer as coisas. Para viajar, eu quero viajar, meu Deus, mas eu trabalho, Mara. O preço a pagar, vai lá na agência, se você não tem o dinheiro para pagar tudo. Paga com antecedência, faz um parcelamento, se você quiser, se for o seu sonho, para pagar antes de você ir, antes de você consumir. E o segredo, nunca gaste mais do que o que você pode. Nunca queira mostrar para as outras pessoas, tá? Eu moro aqui na Austrália, se você ver meu carro é um carro usado, é um carro velho, tá me transportando para tudo quanto é de lugar. Eu ainda tenho essa mentalidade, eu não vou pensar, eu quero um carro não sei das quantas hoje. Falei assim, não, eu tenho outras prioridades que se eu hoje me segurar,
para comprar, eu quero fazer o meu investimento, minha propriedade, tem outras coisas. O carro, para mim, comprar um carro de 50, 100 mil dólares, não é minha prioridade, é o quê? Os meus investimentos, porque eles vão fazer a diferença na minha vida. Eu quero parar de trabalhar daqui a 10, 15 anos ou 20. Se eu fizer isso agora, hoje, isso vai acontecer. Porque eu tenho planejamento e eu não vou ali por impulso, por coisas que estão na moda, que tá todo mundo usando. O que é que o pessoal vai falar de mim? Mas, gente, quem vai pagar suas contas é você, quem vai pagar as minhas sou eu. Então, assim, é isso tudo que a gente vai fazer na vida tem um preço a pagar. Precisa se organizar, precisa pensar com a cabeça, não só com o coração, é junto. E a mensagem final é: muito obrigada por terem me assistido. Se você está aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal. A gente precisa fazer as mudanças necessárias se você quiser mudar de vida. Se você quer mudar de vida, você precisa tomar decisões mais assertivas, escutar mais as pessoas que já andaram pelo caminho que você quer andar, que já estão em um lugar que você quer estar, ou então pelo menos parecido, em todos os sentidos de relacionamento, financeiro, profissional, qualquer coisa. Porque aquela pessoa ela já tem um conhecimento que ela pode te ajudar muito. Então essa é aqui a minha mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!